Sabe aquela história de que plantação de eucalipto é um deserto verde? Pois é, essa é uma questão que gera um debate enorme. Hoje a gente vai mergulhar nos dados de um estudo científico para tentar entender o que de fato acontece nesses ambientes. Quando se pensa numa plantação de eucalipto, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquelas fileiras intermináveis de árvores idênticas, uma paisagem que parece silenciosa, até meio estéril. É daí que veio esse apelido famoso, o tal do deserto verde. Mas a pergunta que fica é: será que essa imagem corresponde mesmo à realidade? Bom, para investigar isso, um grupo de cientistas decidiu olhar bem de perto. E eles focaram em um indicador, digamos, bem especial para descobrir o que se esconde ali. E, para fazer essa análise, olha só, os cientistas recorreram a uns heróis bem improváveis, os besouros rola-bosta. Eu sei, pode parecer estranho, né? Mas esses pequenos insetos são, na verdade, verdadeiros detetives ecológicos. E o que eles contam pra gente é fascinante. Eles são o que a ciência chama de espécie indicadora. É como se fossem um termômetro vivo do ecossistema, sabe? Pensa assim, como eles são super sensíveis a qualquer mudancinha no ambiente, a diversidade e a quantidade deles podem dizer muito, mas muito mesmo, sobre a saúde de um lugar. E o estudo foi até mais a fundo. Eles analisaram diferentes tipos de besouros. Tinha o grupo dos que rolam o esterco, os que enterram e até os que moram dentro dele. E o interessante é que a presença de todos esses grupos, cada um com seu trabalho diferente, já é um sinal de um ecossistema mais saudável, mais complexo. Bom, agora a gente chega na grande descoberta do estudo. A pesquisa foi feita lá na Amazônia brasileira, numa área onde as plantações de eucalipto ficam no meio de uma matriz de floresta nativa. E olha, a localização se mostrou o fator-chave de tudo. Os dados mostraram uma coisa bem surpreendente. Nas plantações que tinham pouca floresta nativa por perto, tipo menos de 10%, a diversidade de besouros era bem baixa. Agora, em contrapartida, nas plantações que eram cercadas por mais de 23% de floresta, aí a diversidade era muito, muito maior. A diferença é gritante, é bem claro nos números. Então, o pulo do gato é esse. O que mais influencia a vida dentro de uma plantação de eucalipto não é algo que acontece lá dentro, mas sim o que está do lado de fora. É a floresta nativa vizinha que funciona como uma fonte de espécies, que acabam, digamos, transbordando para dentro da plantação. Certo. Então, mais floresta por perto quer dizer mais biodiversidade no eucaliptal. Legal. Mas e aí? Isso transforma a plantação numa floresta? A resposta é um sonoro não. E é aqui que a coisa fica mais complexa. Essa nuance é fundamental para a gente entender o quadro todo. Vamos olhar para os números para entender isso. Na floresta nativa, os pesquisadores acharam 78 espécies de besouros. Já na plantação de eucalipto, 50. Ok, elas até compartilham 39 espécies, mas a estrutura da comunidade, ou seja, o jeito como essas espécies se organizam e interagem entre si, é totalmente diferente. Uma coisa não substitui a outra, de jeito nenhum. A própria conclusão dos pesquisadores resume isso perfeitamente. Eles dizem que a estrutura das comunidades de besouros rola-bosta nas plantações diferiu daquela das comunidades florestais. Ou seja, traduzindo, o eucaliptal pode até ter vida, sim, mas ele não consegue replicar nem a complexidade nem as funções de uma floresta nativa. São coisas diferentes. E essa diferença, que é fundamental, levanta uma questão bem séria e que, por enquanto, não tem uma resposta definitiva. Será que essas plantações não estariam funcionando como uma espécie de armadilha ecológica? Mas o que seria isso, uma armadilha ecológica? Bom, o conceito funciona mais ou menos assim. Primeiro, os animais da floresta são atraídos para dentro da plantação porque parece que ali tem comida, abrigo, recursos. Só que esse ambiente novo é um engano. Ele não tem condições de sustentar as populações desses animais no longo prazo. O resultado? A mortalidade acaba sendo maior que a natalidade. É um caminho meio que sem volta. Então a grande dúvida que fica no ar é essa. Os eucaliptais estão ajudando como um corredor ecológico, permitindo que as espécies se movam pela paisagem? Ou eles estão agindo mais como um sumidouro, atraindo os bichos da floresta para um lugar onde, no fim das contas, eles não conseguem prosperar? A verdade é que a gente precisa de mais estudos para ter essa resposta. Tudo isso nos força a dar um passo para trás e olhar a foto maior, sabe? A discussão não pode ser só floresta contra plantação. O ponto principal aqui é pensar na paisagem como um todo. Imagina um grande mosaico.
onde diferentes usos da terra estão ali, lado a lado, coexistindo e interagindo o tempo todo. E essa ideia de paisagem como um todo nos leva a um número bem importante, que ajuda a colocar tudo em contexto: 80%. E esse número não é aleatório, não. Ele está bem no centro da nossa legislação ambiental. O Código Florestal Brasileiro exige que as propriedades rurais, em grande parte da região amazônica, conservem até 80% da sua floresta nativa. O que uma pesquisa como essa que a gente viu faz é justamente reforçar a importância vital de uma lei como essa. Ela mostra na prática como a floresta que fica em pé sustenta a vida até mesmo nas áreas de produção que estão ao redor. E com isso a gente chega na reflexão final. A questão crucial, no fim das contas, não é um simples plantação de eucalipto é bom ou ruim. É bem mais complexo. A pergunta de verdade é: como é que a gente pode planejar e gerenciar paisagens inteiras de uma forma inteligente? Como equilibrar a produção que a gente precisa com a conservação dessa teia da vida que é tão complexa? Essa, sim, é a grande pergunta que a ciência e a sociedade juntas precisam encontrar um jeito de responder.